caminho pra cá, de Bariloche até aqui, nossa, sem condição, é muito lindo. Tem a plaquinha dizendo que o parque mais fundo dele tem 64 metros de profundidade. Imagina, prédio pra baixo. Chegamos em Vila Langostura. Muita diversão por aqui. Olha só que árvore macia. Aqui na Patagônia, todo dia tá muito doido. Porque faz sol, chove, cai neve, faz sol de novo. Buenos dias, em São Martino. Olha só esse lago aqui, completamente congelado, olha. O água tá calminha. Parece um espelho. Lindíssima cidade, é muito charmosa. Estamos há 1 hora mais ou menos procurando uma lojinha da Western Union aqui para sacar dinheiro em São Martinho. Lá atrás fica o vulcão Lanín. E hoje é dia de fazer a Rota dos 7 Lagos. Começamos o dia bem cedo. Saindo de Bariloche em direção à Vila Langostura, o caminho é muito bonito, cheio de retas e rodeado pelas montanhas distantes. E olha essa vista na beira da estrada. Em alguns momentos, a vontade que dá é largar o carro e ir a pé curtindo esse visual bem devagar. Nesse caminho de Bariloche à Vila Langostura, nós seguimos sempre ao lado do lago Nahuel Huapi. É possível fazer várias paradas para chegar à beira do lago e apreciar essa paisagem incrível. Chegamos em Vila Langostura. A viagem de Bariloche até aqui é muito linda. Puxada demais, cara. Quase 1 hora só de paisagem. Vai te parar em toda a curva, tirar uma foto. Conhecemos o centrinho da cidade, almoçamos um delicioso bife de chorizo argentino e seguimos nossa viagem pela Ruta dos 7 Lagos. Olha só a cor dessa água do Rio Correntoso. Muito clarinha. Ele vem aqui, atravessa embaixo dessa ponte e termina ali. Por isso que ele é o menor rio do mundo. Logo na saída da Vila Langostura tem o Rio Correntoso, que é o rio mais curto do mundo. Ele liga o Lago Correntoso, que esse está aqui atrás de mim, até o Lago Nahuel Huapi, que é o que está lá do outro lado da ponte. Tem uma pontezinha aqui atrás. A gente estava lá em cima agora, depois descemos para ver aqui na borda, na beira do lago, né? Pronto aqui também, vendo a vista. Tô aqui apreciando essa vista maravilhosa. Muito demais, cara. Tem uns cachorrinhos tomando banho lá do outro lado. Até agora, né? A gente só viu 2 lagos. A gente já tá aqui há quanto tempo na ruta? Estamos desde as 10 da manhã. Agora são 4 da tarde. Só conhecemos 2 lagos até agora. Tem os 7, que é o nome da Ruta dos 7 Lagos, mas tem mais 2 que pouca gente conhece, né? A gente não para no caminho pra ver como é que é. Só que a gente vê o lago quase o tempo todo. E é isso aqui. Aí a gente para o tempo inteiro. Eram para ser 7 paradas, mas vão ser 30. Exatamente. Tanto mirante que tem. Logo depois do Rio Correntoso, tem outro mirante aqui na estrada, né? Que é o mirante do Lago Nahuel Huapi. Aqui é gigantesco, cara. Ele vai desde aqui, né? De Vila Langostura até lá em Bariloche, o mesmo lago. Tem a plaquinha dizendo que o parque mais fundo dele tem 64 metros de profundidade. Imagina, um prédio para baixo. O tamanho dele, gigantesco demais, cara. O água tá calminha. Parece um espelho. A Patagônia Argentina, com suas paisagens deslumbrantes, é lar de uma fauna única. Em Vila Langostura e em São Martín de los Andes, a natureza nos surpreende a cada instante. Enquanto passávamos de carro, avistamos uma raposinha, parada no asfalto, observando o ambiente ao seu redor. Ela é tão adaptada à região e isso nos lembra da força e da beleza da vida selvagem.
As aves que cruzam o céu e os animais que habitam a terra mostram como a Patagônia é um lugar especial que precisamos preservar cada dia mais. Seguindo viagem em direção a São Martín de los Andes, começamos a encontrar muita neve e gelo pelo caminho. E pegamos um pouco de chuva também, mas nada que estrague o passeio. Para quem vem para cá nessa época do ano, é importante trazer uma camada de roupa impermeável, porque você vai encontrar as 4 estações do ano no mesmo dia. Chegamos em São Martín de los Andes. Sim, E amor, o que você achou da cidade? Até linda, agora. lindíssima cidade. É muito charmosa, tem muita loja linda, todas as vitrines super organizadas, é muito bonito, muito bonito. A gente está aqui pertinho do centro, na rua principal. Pegamos o Airbnb perto do lago e perto do centro, então está bem localizado. A gente só saiu agora rapidinho, só pra dar uma conhecida mesmo na cidade, porque chegamos à noite aqui, já. E o caminho pra cá, de Bariloche até aqui, nossa, sem condição, é muito lindo. Demais. A rota é muito grande, né? A rota 7 Lagos. Tem muitos pontos para parar. A gente parou no começo bastante, com calma, tirando foto e tal, conhecendo. Chegando no final, a gente estava sem tempo, a gente tinha que chegar no Airbnb até 7 horas da noite. A gente achou melhor vir direto e quando voltar para Bariloche para conhecer os outros pontos. Porque são muitos, e você quer parar toda hora. Todo momento você quer parar. E do lado, como estamos em agosto, né? Agora início de agosto, da lateral da pista, assim, tudo cheio de gelo, neve, né? Mas muita neve. Vocês E aí- viram isso demais. E até o caminho, ele fecha 8 horas da noite, ninguém pode passar, até 8 horas da manhã do outro dia. Porque nesse período geralmente vai nevar bastante e a máquina passa uma vez. Então a máquina passa de manhã cedinho, tira todo o gelo da pista para poder liberar para os carros passarem. Aqui na Patagônia todo dia tá muito doido, porque faz sol, chove, cai neve, faz sol de novo, variando muito, né? E amanhã a gente não sabe como é que vai estar o tempo, né? A gente não sabe o que vai fazer. Chegamos aqui, estamos reconhecendo a cidade, pesquisando o que fazer na internet e tal. E vamos ver, vamos descobrir daqui a pouco. E assim, para esquiar, por exemplo, a gente fica mais tranquilo de estar chovendo, porque geralmente lá em cima, o que pode acontecer é estar nevando. Se nevar muito, não vai poder esquiar, mas assim, a gente foi em 2 cerros, né? Isso. E nos 2, embaixo estava chovendo e lá em cima estava super de boa, porque só vai nevar. Então é mais de boa, mas se tiver algum passeio, né? Isso aqui por Embaixo, baixo, com chuva vai atrapalhar um pouco. eu tô preocupado com as estradas. A rota principal, a Ruta 40, ela tem asfalto, é de boa. Mas as rotas de dentro sim, né, pra gente conhecer os lugares mais afastados, é tudo de hippie, De barro, né? barro. Aí, É um lamaçal do cacete. igual no... Vocês viram aí no Cerro Baio. Foi muito difícil subir lá, cara. Nossa senhora, eu fiquei com muito medo Isso aí. de ficar agarrada lá. Mas... E aqui também é a mesma estrada. Tem que ter até corrente na roda pra poder subir. E nosso carro não é 4x4. É um Onix. Vamos descobrir. Olha que bike maneiro. Quem sabe um dia. Vamos ver se merece aí. Já falei, né, que o Guilherme quer o quê? Alugar uma bike, fazer o trajeto da Vila Langostura até São Martín de los Andes, pela Ruta 40. Ele vai fazer, você vai no fazer. verão quando a gente voltar. Buenos dias, em São Martín. Hoje a gente resolveu ficar pela cidade mesmo, porque a gente não sabia como que ia estar o tempo e amanhã tá marcando sol, então amanhã a gente vai deixar pra esquiar. E hoje a gente vai conhecer a cidade, vai conhecer alguns mirantes por aqui. E agora a gente tá aqui no Lago Lacar. Lago Lacar. Muito bonitinha a cidade aqui, cara, né? Uma gracinha. E muito charmosinha, sabe? Olha só. Agora a gente tá indo ali no pier. Aqui saem alguns passeios de barco. A gente percebeu que em Vila Langostura, em Bariloche também,
tem barco saindo, eu acho que eles fazem essa rota toda. E olha, faz um frio. Nessa época do ano não tem coragem de pegar um barco aqui, não. É Vento gelado que vem esse lado. É engraçado que todo Airbnb que a gente pega é muito quentinho lá dentro. Você fica com a roupa normal e não sente frio. Aí você fala, hoje nem tá tão frio, vou colocar pouca roupa. Você É. acha que tá calor aí fora? Aí na hora que sai esse gelo aqui. Ei, Perito! Ei, Perito! Eu sou bonzinho! Eu sou bonzinho, sou! Eu sou simpático! Eu sou simpático, gente! Vai dormir, vai! Vai dormir! Vai! Tá com frio? Tá? Ei! O cachorro tá de olho, que tava um monte de cachorro brigando ali agora. Aí tá pensando se ele precisa ir lá ajudar, se não precisa. Acho que não. E aí, o que vocês estão achando da viagem até agora? Eu tô gostando muito. Sempre tive vontade de vir pra cá. Sempre falei em vir de carro, né? Mas a gente veio de avião, mas não, assim eu tô gostando muito. Muita coisa bonita, muita novidade. É realmente uma experiência que vale a pena a gente fazer. Gostei muito dessa viagem. Amanhã a gente vai passar por uma outra experiência aqui já em São Martim. Já estamos com um pacote reservado para passar um dia esquiando, quer dizer, tentando esquiar, né? Que eu nunca coloquei os pés no esqui, então vamos tentar esquiar. Olha, estamos há 1 hora mais ou menos procurando uma lojinha da Western Union aqui para sacar dinheiro em São Martim. Uma tava com uma fila gigante que fica nos Correios, uma fila muito grande, e as outras estão todas fechadas. Algumas falam que tem no mapa, né? Mas chega na hora não existe. E a maioria aqui parece que fecha pro almoço de 1 da tarde até as 5 da tarde. Isso, Aí outras abrem só a parte da tarde mesmo, de 5 da tarde até as 7 da noite. Então a gente tá procurando aqui, mas acho que não vai achar não. Acho que a gente vai ter que voltar mesmo só no finalzinho do dia pra conseguir sacar dinheiro. Loucura! Bom que aqui tem um Wi-Fi grátis, né? Na cidade, dá pra procurar. Às vezes funciona. Olha só que árvore macia. Quintal dos outros, mulher. Invadindo a casa dos outros. Isso aqui é uma propriedade particular, ó. Na casa da pessoa. Tá vazando a casa. Parabéns pra pessoa dessa casa, que a árvore dela é muito linda. Hoje nós tiramos o dia para passear pela cidade, porque a gente não sabia, né, como que é tal tempo. E aí a gente conheceu um pouquinho lá do centro. Tentamos sacar dinheiro, mas a Western Union não estava funcionando. Eu acho que aqui esse tipo de mercado começa a trabalhar mais tarde. Em várias lojas que a gente foi, estava escrito que o horário de funcionamento era de 5h30 da tarde até as 8 da noite, ou de 6 da tarde até as 8 da noite, então a gente não conseguiu tirar dinheiro ainda. Aí a gente veio passear um pouquinho pela Ruta dos 7 Lagos e a gente pegou um desvio aqui, uma estradinha de terra, para conhecer a Praia Meliquina. Essa praia aqui é muito bonita. A gente pegou uma estradinha de chão, depois a gente pegou outra estrada de chão, a gente deixou o carro lá na estrada principal e pegamos essa aqui a pé, dá mais ou menos 500 metros até aqui. Mas olha só, é muito lindo aqui. E lá atrás, aqui atrás de mim, no caso, tem uma montanha, né, toda nevada, e de lá desce um riozinho que deságua aqui nesse lago. Poxa, lindo demais. E só tem a gente aqui. Lá atrás tá Guilherme, meus pais, e só. Muito lindo mesmo. Eu fico imaginando também aqui no verão como que não deve ser frequentado, porque agora no inverno a gente percebe que tá tudo bem mais vazio. Agora no verão deve ficar muito cheio isso daqui. E tá muito frio agora também. Nossa, muito frio. Deve estar a temperatura negativa e ventando. A sensação térmica vai lá embaixo. Né, menina? Eu tô fazendo companhia. Sou simpática. Eu sou muito simpática. Sou muito bonita. Já virou picuinha ou tá virando? Eu já virei já. Eu também. Tô com
os dedos congelados. Fala alguma coisa pra câmera. Fala. Fala. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Olha só esse lago aqui, completamente congelado, olha. Caraca, a gente jogou várias pedras ali e não conseguimos perfurar a superfície de gelo. Aí meu pai pegou essa pedra gigante aqui e tacou dentro da água. Aí sim conseguiu. Buenos dias. Bom dia. Hoje é o nosso penúltimo dia na Argentina. Vamos fechar com chave de ouro esquiando mais uma vez. E vamos levar meus pais para esquiar hoje também. Oi, bom dia. É uma experiência nova para nós, né? A gente nunca fez isso. Vamos tentar. Vamos lá, estamos ansiosos para Vai dar certo. experimentar essa aventura. Quero ver ninguém caindo não, hein? Eu vou me comportar como um profissional. Então tá bom. Vamos lá. O pessoal falou que a estrada tá muito boa pro Cerro Chapéu. Só que vamos ver, né? Porque falaram que a estrada tava ótima também pro Cerro Baio, em Vila Langostura, mas pegou a gente de surpresa. Um ótimo dia, é ótimo. É, vamos ver como é que vai estar lá. Bora. Nós viemos aqui num centro de esqui que fica um pouco mais abaixo do Cerro Chapelco. É um centro de esqui para principiantes e também tem treinamento para avançado. Só que a pista é muito mais fácil do que as outras pistas, né, do Cerro Chapelco. Então acho que para os meus pais vai ser mais tranquilo para aprender, né? Eu esquiei pela primeira vez lá no Cerro... Esqueci o nome agora, lá em Vila Langostura, né? E eu achei a pista meio difícil lá. Eu não achei fácil. Ai, calma aí que eu tô no gelo aqui, tá escorregando pra caramba. Então, eu não achei a pista lá muito fácil, não. A gente desceu a primeira vez na pista para aprender mesmo, na pista de criança. E a pista de criança já é bem íngreme. E aí, depois a gente desceu numa pista verde. E não tava fácil a pista verde. Só que não tinha como voltar. A gente já tava lá e assim, começou a descer, tem que descer, né? Mas eu acho que para principiante estava meio puxado. Agora eu até iria, mas assim, da primeira vez eu achei meio difícil. Por isso que a gente escolheu vir aqui, nesse aqui, porque esse é para principiante. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that. Muita diversão por aqui. Subimos umas 30 vezes essa pista aqui, descemos. Zigue-zague, reto, pulando no montinho que tem ali, caindo também. É, lá vários estabacos. Foi muito legal. Muito maneiro, né? Ah. Próxima vez que a gente esquiar, já vamos estar mais espertos. Funcional. Assim, a pista azul, a pistazinha preta. Pô, muito maneiro. Curti demais. E espero que tenha uma próxima em breve. Vamos agora para a última descida. Vamos. Olha a vista daqui. Olha só. A vista é incrível. Lá atrás, fica o vulcão Lanín. Daqui a gente tá conseguindo ver porque tem uma nuvem bem em cima dele.
Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. E aí, pessoal, um dia de esqui finalizado. Como que foi a experiência? Sucesso! Com muitos tombos. Olha, pessoal, Mas valeu a eu pena. vou ser sincero, é complicado. É nada. Mas do fim já tava pegando o jeito. Mas foi legal pra caramba, uma experiência que vale a pena. Muito maneiro. Saindo da estação de esqui, ainda conseguimos apreciar um belo pôr do sol no Lago Lacar, que fica bem na entrada de São Martín de Los Andes. No dia seguinte, nós fizemos todo o trajeto de volta a Bariloche pela Ruta 40 para pegar o nosso voo de volta para o Brasil. Paramos em alguns lagos e mirantes pitorescos. Encontramos um rebanho de ovelhas e ainda deu tempo de levar um último tombo em terras argentinas. Cuidado que esse tronco aqui escorrega, tá? Ai, calma aí, tá cheio de espinho aqui. Meu cabelo. Depois desse tombo, eu mereço o seu like, né? Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações que tem muita viagem vindo por aí. Tchau!